Vou começando apresentando a Tamires Simão, que ela é da unidade Clínica da Família Ana Maria. E aí hoje a Tamires vai ser a facilitadora do dia e vai estar apresentando as nossas três professoras, que também são preceptores do programa. E eu vou ficar um pouco mais off hoje, tá bom? Então com vocês, Tamires aí. Bom dia, gente. Meu nome é Tamires, então, sou preceptora aqui na clínica. Estou aqui na clínica, né? Então, acho que durante aí alguns minutinhos eu posso fechar a câmera, o áudio, porque eu vou precisar, né? Como eu estou aqui na clínica, vou continuar aqui em alguns serviços. Então, eu faço parte do GT de Vigilância em Saúde, né? Então, nas próximas 2 ou 3 semanas, o nosso GT, ele vai estar falando algumas questões com vocês sobre vigilância em saúde, né? Então, hoje, a Ângela, a Iracema e a Letícia vão falar sobre território, geoprocessamento, né? Sobre o diagnóstico situacional, vai apresentar isso para vocês. Então, eu vou apresentar as meninas que vão estar batendo esse papo com vocês. Então, é a Ângela, que é especialista em saúde da família pela UERJ, e ela é mestre em saúde coletiva pela UF. A Letícia Barbosa, que é mestre em enfermagem e agora é gerente na Clínica da Família Medalhista Olímpico. E a Iracema, que é especialista em saúde da família e é mestranda em atenção primária pela UFRJ. Então é isso. E aí, em alguns momentos, eu vou ter que me retirar, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu vou ficar olhando o chat se vocês postarem alguma coisa, tá? Então é isso, passa a palavra para as meninas agora. Dia, né? Como a Tamires e a Isadora trouxeram, a gente vai conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o território, mais especificamente, né? Que vai contemplar a territorialização e o geoprocessamento, a vigilância à saúde, e uma das formas de fazer essa questão da territorialização por meio de diagnóstico situacional, que vai dialogar um pouco com a dinâmica de planejamento. A ideia não é fazer monólogo, tá, gente? Fazer uma aula extremamente expositiva. A gente pede que vocês possam interagir com a gente. Tanto fala como pelo chat. Fiquem à vontade para fazer colocações, tirarem dúvidas. E em alguns momentos a gente também vai trazer alguns questionamentos, algumas reflexões, e para que vocês possam estar se colocando, considerando que a gente já teve uma parte, né, desse conteúdo no introdutório, e a gente pensa em resgatar alguns desses conteúdos, e que já tem um certo tempo que vocês estão na prática e já devem ter surgido algumas questões específicas do cotidiano de vocês, que eu acho que é um espaço interessante de compartilhamento para que a gente possa estar discutindo e pensando novas práticas, novas formas de fazer. Vou precisar voltar para o PowerPoint. E aí Isso, pode passar, Iracema, por favor. E aí a gente chega na questão do território, né? O conceito, né, de território, que é o que a gente vai estar trazendo. Existem alguns conceitos de território e mais alguns conceitos de território em saúde. O principal conceito que a gente tem trabalhado é o território como espaço concreto em si, né, com seus atributos naturais e sociais, ocupado por um grupo social. Santos também traz que o território em si não é um conceito, né? Ele só se torna um conceito utilizável para análise social quando consideramos a partir do seu uso, a partir do momento em que pensamos juntamente com aqueles atores que o utilizam. O que significa, né, que não cabe a nós, né, apesar da gente também fazer parte do território, a gente faz parte do território que a gente mora e do território onde a gente atua, a gente não consegue fazer uma boa leitura desse território se a gente não dialogar com os atores que ali residem integralmente. Só o nosso olhar ele é um tanto parcial e enviesado. Então, a gente precisa entender o território a partir dos atores que habitam naquele local. E aí eu trago um pouquinho, né, essa imagem com os aspectos, né, e as questões que vão contemplar e caracterizar esse território. Tem a questão da historicidade, né? Qual é a origem daquele território, qual é a procedência da população que habita naquela região.
tem os aspectos econômicos, né? O que gera renda naquele local, quais são os principais empregadores e como se dá essa dinâmica, qual é a média de renda familiar, né? E os aspectos demográficos, as características, né? O que vai estar contemplando outras questões como a escolaridade, entre outros, os aspectos epidemiológicos, os aspectos políticos e administrativos, e aí quando a gente fala de políticos aqui, não é no sentido do político partidário, é no sentido de política, né, do nosso dia a dia, do cotidiano, de organização e de manifestações das nossas questões, os aspectos socioeconômicos, aspectos culturais, né, porque a gente tenta, às vezes, colocar as pessoas nas nossas preferências, entender qual é a cultura, né? Uma fala, uma vez que me chamou a atenção, a gente atuando eu estava num território de favela, onde o funk é super presente, e eu vi uma fala de um profissional que dizia que aquilo não era cultura. Aquela é a cultura prevalente naquele território, e a gente precisa entender, compreender, porque às vezes é essa forma que a gente vai conseguir acessar aquela população. E as relações de poder que estão ali instituídas. A gente tem relações de poder instituídas em todos os espaços, né? E o território ele tem essas características. E aí vão desde as relações de poder institucionais, as relações de poder do Estado, a relação de poder paralelo em territórios que são dominados, né, por narcotraficantes. Então tem todas essas questões de poder que vão determinar características daquele território. Pensando em território em saúde, a gente tem alguns teóricos que já debruçaram sobre essa questão do conceito, e aí eu trouxe os 4 principais aspectos, né, desses teóricos para a percepção de território em saúde. É um lugar de entendimento do processo saúde e doença, considerando as relações sociais e as significações culturais. E quando a gente traz essa questão do processo saúde e doença, é porque o adoecer ele é inerente à vida humana, né? Em algum momento a gente pode sofrer algum tipo de adoecimento. Tem alguns processos de adoecimentos que são hereditários, tem questões que oriundam um pouco das questões comportamentais, e a gente precisa sim pensar sobre esse adoecer, para que a gente possa refletir sobre como a gente pode estar intervindo. Algumas questões estão fora da nossa governabilidade enquanto profissional de saúde, mas isso não quer dizer que a gente não vai atuar instrumentalizando e potencializando no que for possível os nossos usuários. E aí tem a questão do território em saúde como um resultado de uma acumulação de situações históricas, ambientais e sociais que promovem condições particulares para a produção da doença, né? A gente às vezes tem umas falas de que a pessoa que é estilo de vida, né? A gente fala muito da questão do estilo de vida. E aí eu estava lendo outro dia, refletindo sobre isso, que não sei se necessariamente é estilo de vida, né? Já tem alguns teóricos que falam de modos de vida, porque às vezes não é uma escolha, é o que é possível viver, é o que é possível fazer. E às vezes a gente leva isso para a culpabilização, né, e responsabilização da pessoa que já está vivenciando um processo de adoecimento. A gente tende a fazer muito isso na perspectiva das doenças crônicas, né? E aí o próximo conceito é que o território ele é mais que uma extensão geométrica. Ele apresenta um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural, que o caracteriza e se expressa num território em permanente construção, né? Que é isso, o território ele é dinâmico, ele é vivo, a gente tem diversos atravessamentos no nosso processo de trabalho que dificultam essa aproximação com esse território em muitos momentos, né? Mas a gente precisa estar se atualizando, porque, por exemplo, alguns territórios que às vezes têm terrenos, aquele terreno de uma hora para outra vira um prédio,
vira uma invasão, né? Algumas mudanças vão acontecendo naquele território e a gente precisa estar acompanhando isso para poder estar prestando uma assistência mais adequada. O território em saúde é um espaço com limites que podem ser políticos, administrativos ou de ação de um grupo de atores sociais. Internamente, é relativamente homogêneo, né? É identificado pela história de sua construção e, sobretudo, é um local de poder, uma vez que nele se exercitam e se constroem os poderes de atuação do Estado, de organizações sociais, institucionais e de sua população. Esse foi o conceito de Godin, que é uma referência importante nessa perspectiva de discussão de território, só que ele tem algumas inquietações para a gente, a nossa prática da estratégia de saúde da família, né? Quando a gente fala desses limites, esses limites não podem ser dificultadores, não podem ser barreiras de acesso. Eles são pontuados, né? O limite ele existe para que a gente possa fazer uma melhor organização do serviço e não que seja barreira de acesso, né? Ele não pode ser a principal questão na questão do atendimento, para se definir se uma pessoa vai ser atendida ou não naquele espaço. A gente utiliza isso quando são questões de acompanhamento, de delimitação de longitudinalidade, mas em casos agudos ele não pode ser uma barreira de acesso para aquela pessoa. E assim como essa questão do território ser homogêneo. Na construção do território da estratégia de saúde da família, a gente até consegue estruturar as microáreas, né, mais homogêneas. Mas quando a gente fala de áreas de abrangência das unidades, elas são bastante heterogêneas, né, porque elas pegam áreas de favela, áreas de asfalto, com população com melhor poder aquisitivo, população em maior vulnerabilidade social. Então, os nossos territórios, na realidade, eles atualmente são bastante heterogêneos. Até porque nossos territórios de abrangência têm ficado bem extensos, né? Acho que tem uma questão que a Angela fala que é super importante, a gente tem que guardar aí no coração para a aula de hoje, né? Que é pensar em que é estilo de vida, o que é modo de vida. Acho que isso faz diferença, inclusive, de como a gente olha o indivíduo e atende, né? E dá assistência a alguém, faz cuidado em saúde a alguém. Eu acho que uma das coisas que são cruéis hoje, pelo menos eu olho diferente, é falar de promoção da saúde. Está muito vinculado lá quando a gente fala de estilo de vida, né? Então, a gente precisa, Dona Maria, a senhora é hipertensa, tem que comer fruta, tem que comer legumes, tem que se alimentar de tal forma. E isso é o que a sociedade, o que a mídia fala como estilos de vida saudável. Mas aí vale a pena não, é preciso sempre refletir se a Dona Maria vai ter condições de comprar lá o morango, o mamão, a banana, né? Se ela vai ter condições de fazer a feira e comprar o legume, ou se de fato a comida dela vai ser arroz, feijão e quiçá uma proteína, né? Então, pensar em modo de vida e a gente trazer o conceito de modo de vida garante até mais respeito para aquelas pessoas que a gente cuida, né? Como a Angela falou, porque senão parece que a gente está culpando o outro por não fazer aquilo que está escrito no livro, né? E aí a relação com o território é muito mais profunda que isso, né? Obrigada, Lucélia, pelas suas considerações. E aí, trazer também essa questão, né? Que a gente faz muito essa associação com relação à falta econômica, né? Dificuldade econômica para fazer aquisição de alimentos, mas tem outras privações que as pessoas interferem no modo de vida, né? Por exemplo, às vezes a gente orienta a pessoa a fazer atividade física e ela trabalha mais de 12, 14 horas por dia. Ela não vai conseguir, né, tá fazendo atividade física, e mesmo que a gente fale assim, mas você pode fazer na rua, mas ela já não tem condições psicológicas para estar se submetendo a uma outra atividade, ainda que isso impacte negativamente na saúde dela, assim como nós temos muitos idosos que residem sozinhos, aí você fala para ele preparar comida saudável, às vezes ele não consegue nem preparar a própria comida, é alguém que leva uma quentinha para ele, ou ele pede. Então, a gente tem que estar ressignificando muito essas questões para que as nossas orientações, o nosso cuidado não se torne prescritivo. E lembrar que toda
que toda orientação é uma pactuação, na verdade, né? Se a gente pega lá o que está tudo escrito, fala, beleza, então essas aqui são as intervenções de enfermagem para tal situação. Se não combinar com o outro, se é possível que ele faça, é mais fácil pegar o livro, rasgar ou então guardar no armário, assim, sabe? Porque tem que estar muito combinado, né? E isso também faz referência a entender qual é o modo de vida do outro, né? E respeitar isso. Sim. Pronto, falei. Obrigada. Alguém tem alguma questão sobre essa questão dos modos de vida? Se vocês quiserem, a gente pode estar separando algum texto que fale sobre isso para vocês se aprofundarem depois. Tá? Só vocês sinalizarem para a gente que a gente pede para deixar disponível lá no Classroom para vocês terem acesso posteriormente, tá? E aí, seguindo nessa linha, né, vai de encontro à continuidade da apresentação, que é falar de território e risco em saúde, né? O risco é uma ameaça ou perigo de determinada ocorrência. O conceito mais utilizado de risco em saúde é de probabilidade de ocorrência de um evento desfavorável. Então, assim, algumas pessoas, às vezes, tratam o risco como algo determinante, né? Tá fumando, vai ter câncer de pulmão. Tá fazendo sei lá, andou sem máscara hoje na rua, vai adoecer amanhã. E não é uma questão determinante, é um risco, é uma probabilidade. Algumas coisas têm maior probabilidade de acontecer, outras têm menor. E a gente vai identificar esse risco, identificar as áreas ou as pessoas de maior risco para estar tendo intervir. Dentro da perspectiva de território, dos nossos territórios, a gente vai estar identificando as áreas de risco, que são parte de determinado território. Então, assim, todos os territórios, eles têm uma determinada área de risco, que podem ser riscos diferentes. Algumas podem ter riscos para dengue, outras riscos para enchente, outras uma questão de iluminação que pode determinar um maior risco para violência naquele ponto. E aí a gente vai estar identificando quais são as áreas de risco dentro dos nossos territórios. Que são o risco, na verdade, e as áreas de risco são caracterizadas pelas regiões onde há maior chances de que algo indesejado aconteça, né? Doenças de veiculação hídrica em lugares que não tem saneamento básico, essas questões. Exemplos de condições que definem uma área como sendo de risco são acesso precários a bens e serviços. Então, quando a gente atua em desertos sanitários, né, que a gente diz que não tem serviços de saúde, isso acontece bastante em quem está em unidades tipo B, que são CMS, que você tem uma parte da população coberta pela estratégia de saúde da família e uma outra parte da população sem uma referência e com um acesso mais dificultado aos serviços, né? E aí tem a questão do tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo, poluição, violência, consumo de drogas, desemprego, né, que é uma questão de risco elevada nesse nosso momento atual, porque tem impactos tanto na questão psicológica como das condições de vida de acesso, inclusive à moradia e alimentação. A questão do analfabetismo, né, alguns estudos mostram que crianças, filhas de mãe analfabetas, elas têm maior risco de adoecer. Então, a gente precisa estar identificando isso. E nessa perspectiva, o mapa, ele é o instrumento que vai fazer com que a gente consiga pontuar e identificar qual é essa região. Porque quando a gente fala só dos casos individualmente, a gente não tem dimensão se eles estão aglomerados ou não. A gente normalmente pensa muito nisso quando se trata de tuberculose, né, por ser uma doença infecto-contagiosa, mas a gente esquece disso em outras... voltado para outras questões. E aí tem a questão do território e atenção primária à saúde, né? A gente já está com a PNAB 2017, que fez algumas alterações no nosso processo de trabalho, em algumas definições, mas essa definição básica se mantém, né? Que a atenção básica à saúde, atenção primária, é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares
e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico e tratamento. Eu trouxe essa definição bem longa e bem esmiuçada, principalmente nessa questão, né? Algumas pessoas hoje em dia ainda têm essa fala de que a atenção primária à saúde deve priorizar a promoção e a prevenção. E essa não é a nossa realidade. A gente precisa estar contemplando todos esses aspectos. A gente não vai fazer promoção e prevenção em detrimento de tratamento, acompanhamento, diagnóstico. A gente tem que manter um equilíbrio de acordo com as necessidades da nossa população adscrita e do nosso serviço, né? O que a gente tem de capacidade de oferta. Seguindo, né? Que devem ser desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com uma equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. E essa é uma das grandes relevâncias, né, do território definido. É o fato de que tudo que acontece naquele território está sob responsabilidade sanitária daquela equipe. Porque senão a gente fica sem referenciamento. A gente acaba atendendo só o que chega nas unidades, né, no serviço, as demandas que vão chegando, e a gente não vai identificar demandas que estão no território, porque às vezes as pessoas nem conseguem chegar na unidade por diversos fatores. Por questões de acessibilidade, às vezes algumas unidades, por questões de anteriormente terem um acesso difícil, né? As pessoas em algum momento desistem de acessar aquele serviço. Então, eu sei que tem muitas unidades que receberam programas de residência recentemente. É o primeiro ano da residência em algumas unidades, e é esse trabalho de desconstrução dessa barreira de acesso, de facilitação das pessoas terem a unidade como referência para questões biológicas, mas para questões psicossociais também. E aí tem uma reflexão, né? Algumas perguntas para que vocês pensem um pouquinho, e aí eu queria pedir para que alguém compartilhasse assim, né, o que entendeu e como que está com relação a isso, né? Que de que forma você e sua equipe têm considerado o território onde atuam. O território amorfo, né? Que é um território indeterminado, que vocês não compreendem as características, que contém uma população a ser atendida, ou um local que influencia no modo de pensar e agir da população, com possibilidade de atuação por parte da equipe de saúde, assim. Não, queria que alguém falasse, mas não no sentido de responder, mas de trazer algumas reflexões, alguns apontamentos sobre essas questões que são tão importantes. É interessante a gente levar essa pergunta e esse questionamento para a nossa equipe e entender como o território pode estar sendo potente nesse processo. E quando a gente fala, né, da determinação do processo de saúde e doença, a questão dos acessos aos bens e serviços, nós estamos nessa categoria. E organizar isso de forma adequada ou não vai ter impacto na saúde dessa população. A gente precisa entender que a gente não consegue resolver todos os problemas de saúde na perspectiva ampliada da nossa população, mas que a gente tem uma boa parcela de responsabilidade em estar tentando reduzir danos e melhorar a qualidade de vida dessa população. É um desafio atual assistir uma população com essas características, e é uma característica comum, né? A gente vem sofrendo, né, há décadas, desde a sua criação, ao SUS, ataques diretos da mídia, né? Então, algumas pessoas se sentem constrangidas, às vezes até, de falarem que estão usando o serviço. Só que a gente também está vivendo um processo de empobrecimento da população. Então, as pessoas que tinham acesso a planos de saúde, muitas estão deixando de ter. E aí é isso, a gente vai precisar construir vínculo e demonstrar resolutividade para que a gente consiga facilitar a nossa comunicação e a adesão dessa população aos nossos cuidados e às nossas orientações.
não é fácil, é um trabalho de formiguinha, às vezes é bem cansativo e frustrante, mas é isso, assim, às vezes você vai com o tempo, né, que vocês chegaram na equipe, passaram pelo período da pandemia, vocês vão perceber que às vezes alguns usuários que eram super resistentes ao serviço, com o tempo eles só querem ser atendidos naquele local, pela sua equipe de referência, inclusive às vezes vai no plano ou em outro serviço, na emergência, e aí ele vai para a unidade, porque ele quer ter certeza se o que foi prescrito ou orientado é realmente o que ele deve fazer. Mas isso a gente só consegue com o tempo, com a construção do vínculo e entendendo que a gente pode transformar vidas e conquistar militantes para o SUS, né? Porque eu acho que uma dificuldade que a gente tem hoje de defender o Sistema Único de Saúde, que vive sob constante ameaça, é que a gente não consegue envolver os nossos usuários, os nossos pacientes, os nossos cadastrados nesse processo. Então, é trabalho de formiguinha, tem dias que são bem difíceis, que a gente lida com pessoas que podem ser hostis, né? Principalmente quando se trata do atendimento do enfermeiro, que a classe média não está acostumada. Sim. Mas é gratificante também quando você consegue desconstruir isso, nem que seja em uma única primária. Ele é um local privilegiado, né? Um espaço privilegiado para garantia de acesso e para atuação de forma a realizar o diagnóstico situacional, planejar as intervenções junto à comunidade. É essa questão chave aqui desse slide, né? A gente vai planejar isso tudo junto com, não para a, né? Essa é uma diferença importante. E existe ainda essa necessidade de definir os limites territoriais de atuação para que seus atributos, né, os atributos da atenção primária, o primeiro contato com o sistema de saúde, continuidade, coordenação e integrações das ações sejam efetivados. Então, também é uma estratégia de efetivação dos atributos da APS. Pode passar, Iracema. E aqui, né, é só uma imagem para demonstrar essa questão de que desde a organização do Sistema Único de Saúde, essa perspectiva do território, da territorialização, está implicada ali, né? Desde a Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, que fala sobre essa questão da municipalização das intervenções em saúde, né? E aí já traz essa questão da municipalização, da determinação do distrito sanitário, que em alguns lugares está dentro só de um município, em outros atravessa municípios, né? Porque a gente pensa só no Rio de Janeiro, mas pensando em municípios menores, tem distritos sanitários que são maiores que o município, porque eles dialogam com o município do lado para poder conseguir contemplar a capacidade tecnológica necessária para dar conta daquela questão, daquele distrito, né, que é uma área de abrangência delimitada pelo município, de acordo com a regionalização e a estruturação dos serviços. E aí, dentro disso, nós temos as áreas de abrangência das unidades, e dentro delas as microáreas, que não necessariamente são as microáreas de risco, a gente vai ter as microáreas que são as áreas de atuação dos agentes comunitários, e a família, né, como o território domiciliar. Pode passar, Iracema. Área de abrangência de uma unidade de saúde, aí é só mais para sinalizar a questão do mapa, né, de organização cartográfica que deve ser realizada. E como vocês já tinham trazido anteriormente, a importância do mapa, que ele possibilita a gente a se localizar naquele espaço, comparar onde estão as principais questões, mapear riscos e facilitar algumas investigações. Pode passar. A gente trabalha os mapas, né? São estratégias para visualizar espacialmente o território, a representação gráfica dos territórios, e no nosso contexto, né, da PS, se recomenda a utilização de 2 tipos de mapa. O mapa de delimitação geográfica territorial, que é aquele que a gente vê normalmente nas unidades, fixado na entrada da unidade, próximo às portas dos consultórios das equipes, que ele tem basicamente, exclusivamente a delimitação territorial, e o mapa inteligente, que é um mapa que não deve ficar exposto, porque ele pode expor alguns dos nossos cadastrados, mas que a equipe precisa construir
para poder identificar as potencialidades, fragilidades, os serviços que a gente tem, onde estão as lideranças comunitárias, onde são as áreas de lazer, que é o que a gente chama de mapa inteligente. Pode passar. Aqui um exemplo de mapa inteligente, né? Pode passar. Outro exemplo, né, aqui de mapa inteligente que a gente pode estar construindo. Aqui eu botei só as imagens, mas é fundamental que tenha legenda, tá, gente? Não adianta fazer um mapa inteligente sem legenda, porque a outra pessoa não vai conseguir compreender. Pode passar. Aqui é a demonstração de uma codificação, né, do território, de onde estão as gestantes de risco, né, para que a gente consiga visualizar isso com facilidade. Pode passar. E aí eu trouxe o conceito de territorialização em saúde, né? Porque a territorialização em saúde ele é um processo de reconhecimento do território. Pode ser visto como uma prática, um modo de fazer, inclusive um modo de fazer diagnósticos de condições de vida e saúde, uma técnica que possibilita o reconhecimento do ambiente, das condições de vida e da situação de saúde de população no território, assim como o acesso dessas populações a ações de serviço, viabilizando o desenvolvimento de práticas de saúde voltada à realidade cotidiana das pessoas, né? O processo de territorialização é o processo de reconhecimento desse território, e aí quando a gente dialoga, né, com a questão do planejamento em saúde, a gente acaba convergendo para o diagnóstico situacional, que é o que a Iracema vai abordar um pouquinho mais à frente. E aí a gente passa agora para a questão da vigilância em saúde, que vai ser a Letícia que vai estar facilitando. Eu quero agradecer a participação e pedir desculpas por ter me alongado um pouquinho, gente. Oi, pessoal, bom dia mais uma vez. O nosso tema, na verdade, da aula de hoje, ele é bem extenso e rico, né? E eles são temas que conversam entre si, a questão do território, da vigilância, do diagnóstico situacional. É um pouco complicado a gente conseguir discutir sobre vigilância sem a gente entender essa dinâmica do território, né? E também entender a importância do diagnóstico. Vai ser necessário que eu fale um pouquinho mais rápido, né? A gente tenha deseja, na verdade, fazer essa aula, né? De forma bem compartilhada, como a gente começou, mas em vista do tempo a gente vai tentar correr um pouquinho, tá bom? Mas com certeza vocês podem interromper se for preciso, se vocês quiserem colaborar. Então, a gente tem a vigilância, né, a definição do que primeiramente a gente tem a palavra vigiar, né, essa questão de estar atento, de estar sentinela, né, mas ela tem como objetivo a observação e a análise permanente da situação de saúde, né. Ela vai lidar, ela vai articular com a questão dos determinantes sociais, dos riscos, como a Ângela falou, dos danos à saúde da população, né, de forma que a gente consiga garantir a integralidade da atenção à saúde, tanto de forma individual como coletiva, né, como está essa definição aí. É interessante porque a vigilância, ela é uma proposta, né, de prática sanitária que participa a todo momento do processo de trabalho de qualquer categoria, né, e ela vai nos auxiliar a ter esse olhar de forma integral às linhas de cuidado. Pode ir? Pode passar para mim, ou Iracema? Iracema? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Iracema, você pode passar para mim? Obrigada. Então, a gente tem a vigilância que vai recomendar, monitorar, avaliar as medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos, vai ser responsável pela educação permanente desses profissionais de saúde, para que possam lidar, né, com o manejo dessas doenças, com as notificações compulsórias, né, a gente vai ver mais à frente que existem as notificações semanais, as mensais, as que são de 24 horas, ela é responsável por disseminar as informações de interesse, não só para os profissionais, mas para os usuários, para os gestores. A vigilância em saúde é parte integrante desse cotidiano dos profissionais, como eu falei para vocês, pode passar.
A gente, quando fala em vigilância em saúde, a gente vai lembrar de 4 grandes temas, né, de subtemas: a sanitária, a epidemiológica, ambiental e a saúde do trabalhador. Pode passar. A vigilância epidemiológica, alguém colocou mais cedo, né, que tem um pouco de resistência com relação à epidemiologia, né, à estatística, mas ela é fundamental na nossa vida, né? Se a gente for parar para pensar no significado de epidemiologia, a gente vai entender que ela vai tratar do estudo de uma população, né? Então, ela me ajuda, a vigilância epidemiológica, a reconhecer as principais doenças de notificação compulsória, a investigar as epidemias que ocorrem em territórios específicos, né? É uma definição bem curta, né? Mas é só para a gente ter uma noção. Eu tenho a vigilância ambiental, que se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde. A sanitária, que dirigem-se aos controles de bens, produtos, serviços que fornecem riscos à saúde da população, né, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos. E a vigilância de saúde no trabalhador, que realiza estudos, ações de prevenção, assistência, vigilância aos agravos, a saúde relacionada ao trabalho. Pode passar. Geralmente, a gente costuma falar um pouco mais, principalmente na atenção primária, com relação à vigilância epidemiológica, essa questão do perfil de morbimortalidade, né, da questão de dados vitais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas é interessante a gente, enquanto atenção primária no Rio de Janeiro, entender como se dá essa distribuição, como é que se dá essa informação, quem é que me fornece essa informação, quem trabalha com esse dado, né, quem, enfim, processa essa informação. Independente da CAP onde a gente vai estar, a gente tem a DVS. Alguns de vocês já devem ter escutado um pouco sobre isso, né, sobre esse termo, que é a Divisão de Vigilância em Saúde. Ela é responsável por esses segmentos que estão abaixo, né, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, responsável por tratar os dados vitais, né, nascidos vivos, mortalidade, a análise da situação de saúde e a imunização, né, que eu vou falar, na verdade, a gente fala sobre a Central Regional de Vacinas, a Câmara Fria, a Rede de Frios, enfim. Dentro da vigilância ambiental, a gente vai tratar do risco biológico e do risco não biológico, e dentro da vigilância dos agravos agudos e agravos crônicos. Pode passar. Os componentes desse sistema de vigilância no Rio de Janeiro, né? Esse foi o último que a gente encontrou, até as meninas se tiverem... eu acho que é esse mesmo, né? Mas é só para confirmar. A gente tem a Secretaria Municipal de Saúde, geralmente a gente fala muito sobre a SUBPAV, né? Vocês com certeza já ouviram falar. A Superintendência de Vigilância em Saúde, a Divisão da Vigilância em Saúde, que geralmente fica na CAP, né? E aí a gente tem o Núcleo de Vigilância Hospitalar e o Serviço de Vigilância em Saúde, que é a SVS, que vai se direcionar às unidades de atenção. Geralmente, a gente fala com mais facilidade com a SVS, que direciona essas atividades à DVS. A gente também tem comunicação direta com a DVS, mas, em geral, com a SVS. Pode passar. Falar de vigilância é pensar também em notificação compulsória, né? A gente tem essa lista, com certeza vocês já viram, sobre a lista nacional de notificação compulsória. Como a gente falou, é de responsabilidade de qualquer profissional de saúde, que deve ser feita não somente com confirmação de doença, mas na suspeita também, né? E ela tem um perfil de envio dessa notificação, né? Se ela é semanal, se ela é imediata. Pode passar. Eu estou tentando, de fato, acelerar, tá, gente? Mas vocês podem me interromper, mandar alguma coisa, mensagem, enfim. E aí a gente fala do Sinam. Eu acredito que vocês também já tenham tido alguma intimidade com esse sistema, né? Que existem alguns formulários padronizados. Quando a gente vai conversar com outras unidades, com outras CAPs, a gente percebe
que pode haver algum tipo de diferença na realização dessas notificações, exceto, por exemplo, o Sinan Rio, né, que a gente faz a notificação de sentinela de arbovirose, tuberculose, hanseníase, esses casos que estão descritos, né, gestante com HIV, sífilis congênita na gestação, acidente de trabalho não grave, mas, por exemplo, tem unidades que disponibilizam a numeração no site próprio da CAP, né? Tem alguns que ainda trabalham com a numeração, disponibilizando a folha, enfim, isso vai depender de cada dinâmica de cada CAP, tá? Pode passar. Essa aqui é a interface, né, do site do Sinan Rio, que geralmente a gente consegue acesso depois que a gente está vinculado ao CNES da unidade, né, é a mesma login e senha da Subpave, pode passar. Só para vocês terem uma noção. E a gente fala um pouquinho agora sobre o perfil epidemiológico, né, que é um estudo para identificar o quadro geral da população, né, geralmente ele pode ser traçado por meio de questionário, abordando questões de hábitos de vida, doenças prévias, histórico familiar, enfim. É interessante a gente falar um pouco dessa transição, vocês vão ouvir falar, se já não ouviram, né, essa questão da transição demográfica e epidemiológica, a gente vai falar um pouco melhor mais à frente, né, que a gente observa nas últimas décadas, né, em especial aqui no Brasil, e a gente percebe o predomínio de doenças crônico não transmissíveis, né, que somado ao aumento da expectativa de vida e do envelhecimento populacional, tem trazido essas consequências sobre os serviços de saúde, né? Vão impactar nas nossas atitudes com relação a esse perfil epidemiológico. Pode passar. E aí, é interessante a gente olhar essa imagem sobre os principais avanços e incorporações tecnológicas que a gente observou no estudo de 2003 a 2019, né? Com relação a essa vigilância, a esse perfil epidemiológico que tem sido tratado, né? A gente consegue observar a ampliação do calendário vacinal no Programa Nacional de Imunização, a incorporação do diagnóstico da tuberculose baseado em biologia molecular, com a adoção de esquemas de tratamento, né, com drogas com doses fixas combinadas, a descentralização das ações. A gente observa a redução da transmissão vertical do HIV, né, com a redução dessa morbimortalidade associada à doença, o aumento da sobrevida em pessoas com HIV. A gente observa também a universalização da vacina contra a hepatite B, né, a oferta de testes rápidos, a introdução de novos medicamentos, a redução da incidência das doenças negligenciadas, por exemplo, a raiva, a oncocercose e a filariose já se encontram em processo de eliminação. São alguns dos avanços que a gente consegue observar a partir desse olhar da vigilância, né, e também dessa descrição do perfil epidemiológico, né, pode passar. Existem outros, tá, a gente colocou apenas alguns. Mas, além disso, apesar da gente identificar os avanços, a gente também observa alguns desafios que a gente vai encontrando, olhando para esse perfil, né, no Brasil. A gente percebe as arboviroses, por exemplo, com potencial de dispersão, né, que vai se adaptando aos ambientes, à variedade dos hospedeiros, a sua capacidade de causar grandes epidemias, né. O aumento do número de casos de malária, mesmo após o alcance da meta, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente observa o aumento de novos casos de hanseníase, a reintrodução da circulação do vírus do sarampo, o aumento de casos de sífilis, o controle de zoonoses, né, o declínio da cobertura de vacinas, que a gente viveu, né, há um tempo, a mortalidade materna, por exemplo, pode passar, entre outros, né. E aí a gente fala dessa transição epidemiológica, né, com essas mudanças que a gente vai observando ocorridas durante o tempo, né, que vai falar sobre morte, morbidade, invalidez. Ele fala aqui um pouco sobre as 3 mudanças básicas, né, tem alguns autores que falam sobre essas 3 mudanças básicas,
que é a substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas, o deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos, e a transformação de uma situação que predomina a mortalidade para outra, a qual a morbidade é dominante. Né? Isso é importante para a gente entender esse perfil desse processo de saúde-doença, né? Que também vai impactar na questão do nosso território, na questão do diagnóstico situacional. Pode passar, Iracema. Aqui eu fiz um recorte de um dos boletins epidemiológicos, né, que mostra a mortalidade proporcional por causas em 2017, e aí a gente tem as doenças crônico não transmissíveis com 66,4%, né, predominantemente, e dentro dessas doenças a gente tem do aparelho circulatório, as neoplasias, né, diabetes, doenças digestivas, doenças respiratórias, né, a gente ainda tem a questão das causas externas e 11% de doenças infecciosas e parasitárias, né, pode passar. E aí a gente tem as consequências das transições demográfica e epidemiológica, que a gente falou um pouco aqui atrás, né? O que é o predomínio crescente das doenças crônicas, mudando o paradigma da cura para o cuidado, o aumento das pessoas em uso contínuo de serviços de saúde, o aumento da necessidade de cuidado multiprofissional, o aumento de idosos levando à necessidade de espaços institucionais de longa permanência, cuidados paliativos, e o aumento dos gastos com atenção média e alta complexidade. Pode passar. A gente também não pode deixar de falar sobre o nosso panorama hoje, né? Que a gente tem discutido muito sobre o Covid-19, né? E aí, como a gente falou um pouco, né, pincelou sobre a questão do geoprocessamento. E aí, hoje a gente tem o boletim, se eu não me engano, é o 17, né, que vai falar um pouco sobre essa distribuição de casos no Brasil, né? Pode passar. É só para vocês terem uma noção, né, dos dados. Aqui também a gente mostra coeficiente de incidência do Covid, né, por UF, e aí a gente tem a incidência nacional, que é 5,7 a cada 100 mil habitantes, né, os que estão em vermelho, emergência, a gente lida com 50% acima da incidência nacional, e a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Amazonas e Distrito Federal, né. Em amarelo, a gente tem 2 estados, que entre 50% da incidência nacional e os outros abaixo da incidência nacional. Pode passar. Então, gente, a vigilância, volta ali. Falar sobre vigilância em saúde é muito mais abrangente do que pincelar esse assunto hoje aqui para vocês, né? A gente tem as fontes de dados secundários, né, que nos ajudam a ter noção dos dados demográficos e socioeconômicos, de mortalidade, morbidade, fatores de risco, perfil dos serviços. Enquanto vocês iam falando um pouco do artigo, alguns iam falando essas fontes, né, do IBGE, do SINASC, do DataSUS, do IBGE, e é importante a gente ter noção para acessar esses dados, inclusive para quando a gente for construir o nosso diagnóstico situacional, para a gente conseguir compreender o nosso território, a história desse território, né, além da gente ter esse olhar, né, de vigilância epidemiológica. Eu acho que é bacana, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim. Ah, sim. Eu acho que quando a Letícia traz aí, né, o tempo está um pouquinho curto, mas acho que em algum momento a gente também pode depois aprofundar um pouquinho mais, até para entender a dinâmica de como a gente produz cuidado em saúde no Brasil, quando a gente olha a transição demográfica que a gente vive e a transição epidemiológica, né? Os dois componentes mostram que a gente precisa estar mais orientado, né, para cuidar de condições crônicas. E a enfermagem, no mundo, ela tem um potencial absurdo para isso.
né? Por exemplo, na Espanha, a gente tem enfermeiras que manejam casos complexos de pacientes com condições crônicas e fazem uma diferença danada, né, em desfechos de saúde. Melhora a satisfação do usuário, melhora acompanhamento, melhora adesão à terapêutica medicamentosa e não medicamentosa. Então, eu acho que a enfermagem é uma das profissões do futuro, né? Ela já é uma das profissões do presente, assim. E a nossa direção está muito acostumada aí, um pouquinho por conta da nossa história, de ter há 20, né, 15 anos atrás, ter sido formado para atender em programas, né? O programa de saúde da mulher, o programa de saúde da criança, e a enfermeira quem faz o pré-natal, toca pré-natal todo. Né? Em algum momento, isso já está, né, batendo na nossa porta aí, a necessidade que a gente tem de se aprofundar em conhecimentos de atendimento a condições crônicas, né, a hipertensão, a diabetes, pessoas com risco cardiovascular, né, e tantas outras doenças aí que são, não só essas, né, mas tantas outras, assim. Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho que hoje, né, por isso que a gente até colocou para vocês pensar em estudar sobre pré-natal um pouco mais para o final. Primeiro que vocês já estão vendo isso agora na prática, né? Mas a gente quer muito induzir em vocês a reflexão de que, na verdade, é compartilhar a reflexão, né? De que a gente precisa olhar para outros lados, assim. E um desses lados, que é a maior carga global de doenças do Brasil, são as condições crônicas, né? Quando a gente fala de carga global de doenças, a gente fala de doenças crônicas, a gente fala de doenças agudas, né? De condições agudas, na verdade, e de alguns fatores externos. Então, 80% das causas de morte hoje no país são por condições crônicas. Então, a gente vai ter que olhar e vai ter que estudar mais. Bom, gente, posso continuar? Obrigada, Célia. Pode, Iracema. Só um minutinho também, Letícia. Eu acho que esse dado da Covid que você trouxe, né, que é super bacana até para a gente entender um pouco sobre o que é emergência, o que é situação de alerta, né, ou atenção, é o dado um pouquinho mais antigo, né, de abril. Hoje, sim, a dispersão, né, do vírus, ela tá em outras regiões, né? Então, hoje o DF também, né? Na verdade, o Centro-Oeste e o Sul é que está um pouquinho mais sofrido, e o estado do Rio, aí ele já sai um pouco da situação de emergência, né, para uma transição aí para a estabilização, né, do vírus nesse momento, né? Acho que é importante ver hoje também. Amanhã a gente vê. Sim, é isso mesmo, ele é mais antigo. Então, vamos lá, gente. Acho que vocês já falaram muito bem, né, sobre diagnóstico situacional aí ao longo da fala de vocês. Como a Letícia falou, a gente vai dar uma pincelada, né, porque muito do conteúdo já foi abordado, para não ficar muito repetitivo. Aqui a gente tem o mapa do território, né, o mapa inteligente, como já foi abordado também pela Ângela. E para a gente planejar qualquer ação no nosso território, a gente tem que ter noção do quais são os dispositivos que a gente tem ali naquele território. E aí a gente começa aí a pensar no que é o diagnóstico situacional, né? O diagnóstico situacional, ele é um planejamento de uma ação. Para a gente planejar uma ação no nosso território, a gente precisa primeiro ter esse diagnóstico da situação ali que a nossa população está inserida. E aí a gente tem o diagnóstico situacional, né, conceitualmente, como uma das etapas do planejamento das ações de saúde, e ele é um conjunto de 3 dimensões, né? Ele fala sobre determinantes de saúde, sobre o perfil epidemiológico e sobre a rede de atenção à saúde. A gente já falou um pouquinho sobre o perfil epidemiológico, também falou sobre determinantes de saúde lá na frente, né, quando a Ângela abordou. A gente não falou tanto de rede de atenção à saúde assim, mas é pensar que a rede de atenção à saúde são todos os dispositivos que a gente tem no território que vão potencializar a nossa rede de atenção à saúde fora o que a gente já tem de rede de SUS mesmo, né? De rede em saúde, como a questão das referências. E aí, a gente tem
essa imagem, né, que ela diz muito sobre o diagnóstico em si, que a gente vai ter alguns momentos desse diagnóstico, né? A gente tem um momento explicativo, que é quando a gente faz o levantamento da situação do nosso território, e a gente seleciona esses problemas, né, que a gente identifica no nosso território, e aí a gente tem o momento normativo, que é quando a gente vai começar a pensar nas ações, né, em prazo, quem vai ser o responsável por aquela ação. A gente tem o momento estratégico, que a gente vai analisar a viabilidade do plano, né, que a gente elaborou, e, de fato, o momento tático operacional, que é quando a gente vai executar essas ações. Para tudo isso, a gente precisa do diagnóstico da situação, que é o que a gente está falando agora, né? Eu não posso desenhar uma ação, eu não posso avaliar a viabilidade do plano e executar o plano se eu não tiver um diagnóstico previamente estabelecido. E aí, como é que a gente faz para reconhecer as necessidades de saúde da nossa comunidade, né? A gente tem que procurar problematizar mesmo o nosso território. A gente tem que enxergar o nosso território como um território vivo, um território dinâmico, que tem pessoas ali inseridas, tem famílias ali inseridas que têm condições de vida diferenciadas de acordo com a microárea que elas estão inseridas, de acordo com aquele território mesmo que elas estão inseridas. E a partir daí, a gente conseguir traçar as ações que a gente vai fazer frente a essas demandas que a gente encontra no nosso território. Gente, eu tô falando um pouquinho mais rápido por causa do horário, mas qualquer coisa vocês vão sinalizando aí. E abram o microfone, porque eu não consigo ver se vocês falam, porque eu tenho que ficar com o slide aberto. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a concepção de saúde e doença, né? A gente tem a saúde como um direito, né? Segundo a Constituição de 88, que é a Lei 8.080, que é a lei do SUS, né? E a gente tem que pensar a saúde enquanto uma saúde integral. Então, assim, como que eu planejo uma ação no meu território se eu não enxergo o meu território com pessoas que precisam de um cuidado integral, né? Um cuidado que abrange todas as demandas de saúde daquela população. Então, a gente precisa conhecer e valorizar a realidade desse território. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, hoje ela falou, né, que é importante a gente levar em consideração a cultura local, é importante a gente levar em consideração toda a dinâmica do território, e isso é extremamente importante a gente conhecer e valorizar. Quando eu conheço a dinâmica do meu território, quando eu conheço os dispositivos que eu tenho no meu território, eu consigo fazer um diagnóstico do meu território, né? Eu consigo olhar para o meu território e identificar quais são as demandas de saúde que aquele território necessita e, consequentemente, o que eu posso traçar de ação para aquele território. E aí, a gente entra muito na questão da nossa formação, né? Porque a gente tem uma formação que é muito voltada para as questões curativas. O paciente, ele entra na unidade, a gente está muito focado com como resolver o problema com a doença dele e não onde ele está inserido, né? E enquanto enfermeiro de família, a gente está aqui para enxergar aquele paciente que está inserido numa família, que está inserido numa comunidade, que tem influência diretamente com a vida dele. Então, assim, eu tenho que levar em consideração as condições de vida dele, o ambiente de trabalho, eu tenho que levar em consideração o nível de educação que ele tem, né? Se ele está empregado ou se ele não está, se ele tem acesso a saneamento básico ou se ele não tem, porque tudo isso vai influenciar na nossa conduta com ele, tudo isso vai influenciar no que a gente vai traçar de objetivo e de ação para ele. Isso eu estou falando de uma forma mais individual, né? Mas a gente tem que pensar, quando a gente pensa em diagnóstico situacional, a gente pensa num todo, né? A gente não está pensando ali só naquele paciente específico, a gente está pensando em todo o território, toda a exposição que esse território tem. Mas dentro das nossas consultas também é importante a gente enxergar esse paciente de uma forma integral, levando em consideração toda a condição de vida dele e toda a exposição que ele tem, cultural, socioeconômica, de ambiente mesmo. Então, isso é extremamente importante a gente levar para a nossa prática, né? A gente sempre tentar pensar dessa forma, fora da caixinha. Eu estou vendo ali um paciente que ele não é só aquela pessoa que está sentada ali, que é um hipertenso ou diabético, ele vai além daquela hipertensão, ele vai além daquela diabetes, né? E muitas vezes a gente sai da faculdade focando muito na doença e esquece que aquele paciente é um ser que está inserido em diversos espaços e a gente precisa entender como é que esses espaços interagem com a saúde dele. E aí, a gente tem que pensar como é que a gente vai implementar nessa questão do diagnóstico situacional, que também pode ser chamado de diagnóstico comunitário. E aí,
o que ele vem, né? O que ele traz para a gente de importância? Ele vai identificar e analisar problemas. Primeira coisa, eu vou fazer um diagnóstico para identificar e analisar os problemas, e aí não só os problemas, mas também as potencialidades e fragilidades do meu território. E aí eu vou estabelecer prioridades, observar os fatores que vão limitar ou não o desenvolvimento das minhas atividades, né? Então, assim, eu tenho um território que ele é muito de difícil acesso, né? Ele pega uma parte da comunidade muito alta. Então, assim, será que eu desenvolver uma atividade no território vai ser mais proveitoso do que eu desenvolver uma atividade na unidade em si? Então, o diagnóstico situacional, ele vai permitir a gente enxergar todos os fatores que limitam ou não uma atividade que a gente exerça ali naquele território, né? E é importante que esse diagnóstico ele seja feito de uma forma coletiva, né? Como a Ângela falou muito bem, ele não tem que ser feito para a comunidade, ele tem que ser feito junto com a comunidade. E aí é extremamente importante a questão da participação popular, a gente conseguir entender qual a demanda dessa população, baseado no que eles trazem para a gente também, e não só do que a gente avaliou ali em relação territorial. É importante, né? A questão da participação popular, a questão da abordagem intersetorial, é pensar que a gente não pode diagnosticar um território só pensando na saúde, né? No setor saúde. A gente tem que levar em consideração o setor da assistência social, tem que levar em consideração o setor os dispositivos que tem ali mesmo no nosso território, né? O território da minha clínica, por exemplo, né? Minha residente está até aqui. A gente tem o DEGASE, né? Que é uma penitenciária para menores, e assim, a gente tem que estar ali o tempo todo conversando com os dispositivos que estão ali no nosso território, porque isso também faz parte do nosso diagnóstico, isso também é levar saúde ali, muitas vezes, para as pessoas que não têm acesso. E aí, quais são as etapas, né, desse diagnóstico situacional, desse diagnóstico comunitário? Primeira coisa, a gente precisa definir os objetivos, né? Como que a gente quer que seja a situação de vida e de saúde das pessoas que estão ali, né? O que a gente deseja prestar de serviço para aquela população? Qual é o teu objetivo? Né? A gente precisa saber qual é o meu objetivo ali, enquanto enfermeiro de família, daquela equipe de saúde. Então, traçar objetivos, e traçar objetivos junto com a tua população. Primeira coisa. E aí, a segunda coisa é listar as informações que eu quero coletar. Então, assim, o que eu quero coletar de informação, né? Eu quero saber quantas crianças tem por família, eu quero saber quais casais que fazem planejamento familiar, né? Quantas famílias têm acesso a saneamento básico, quantas não têm. Eu tenho que listar os dados que eu vou coletar, e dados esses que possam ser possíveis de mensurar. É importante você escolher dados que você consiga contabilizar, senão não faz muito sentido. E aí, definir os métodos, né? Como é que eu vou coletar, se eu vou usar um questionário, se eu vou usar o sistema de informação que eu tenho disponível, se eu vou usar o prontuário eletrônico, o que eu vou usar de método para conseguir esses dados? Eu vou fazer visita no território, vou de casa em casa, o que eu vou fazer para conseguir coletar esses dados para o meu diagnóstico? E aí, quarto passo é, de fato, coletar os dados, né? Você vai pegar todos esses dados para você conseguir construir o teu diagnóstico. E aí, a quinta parte vem a questão de analisar e interpretar os dados. Uma vez que você tem todos esses dados, o que eu interpretei disso, né? Vamos supor, eu tenho um território que tem muita criança menor de 2 anos e uma boa parte dessas crianças estão com um quadro aí de desnutrição. Então, assim, isso é uma informação que você conseguiu analisar e interpretar daquele dado que você coletou. Então, assim, você vai coletar esses dados e vai interpretar o que eles estão dizendo para você, né? Eu tenho uma população que tem muita gestante, mas tem muita gestante adolescente. Então, assim, são questões que isso tem que trazer para você. Você tem que olhar aqueles dados e, de fato, identificar quais são as potencialidades e fragilidades daqueles dados que vocês estão coletando. E aí, estabelecer prioridades, né? Assim, não dá para a gente sair querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa estabelecer quais são as prioridades principais, né? Então, assim,
O que hoje é mais importante eu trabalhar no meu território, né? O que hoje eu tenho perna para alcançar nesse momento. E aí vocês vão traçar mesmo prioridades de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, porque lá na frente vocês vão ter que avaliar se vocês estão conseguindo alcançar essas prioridades e alcançar essas metas que vocês estipularam. Então, assim, identificar mesmo as prioridades do teu território para você conseguir planejar e realizar essas ações. E aí vocês vão organizar as ações a serem desenvolvidas, né? Um dos instrumentos que a gente tem como estratégia para a gente conseguir organizar ações a serem desenvolvidas é a matriz de intervenção. Eu não sei se vocês já tiveram acesso à matriz de intervenção, alguns provavelmente já devem ter visto, os outros não, mas a gente pode disponibilizar para vocês, que a matriz de intervenção vem muito para conseguir guiar a gente, né? Ela organiza como é que a gente vai aplicar aquela ação que vai ser desenvolvida. Ela vem trazendo qual é o objetivo, né? Por que eu estou fazendo aquilo, o que eu vou utilizar como método, quais são os resultados que eu espero com aquela ação, quem vai ser responsável, quanto de tempo eu vou estipular para ser realizada aquela ação. Então, a matriz de intervenção, ela vem muito para isso, para ajudar vocês em relação ao diagnóstico. Porque uma vez que você traçou o diagnóstico, você vai implementar uma ação frente àquilo que você identificou do seu diagnóstico. Porque só realizar o diagnóstico por si só não faz muito sentido. A gente, quando elabora um diagnóstico situacional, a gente quer identificar as demandas do nosso território. E a gente quer atuar em cima dessas demandas. É para isso que o diagnóstico vem. Ele vem como um norteador do que eu preciso implementar como ação, do que eu identifiquei de demanda daquela população. E aí a gente traz uma tirinha, né, para encerrar, que ela fala, olha aqui, pessoal, se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente. E aí, assim, a gente acredita que, enquanto enfermeiro de família, a gente tem a potencialidade de mudar o mundo, né? E a gente precisa estar aí voltado para isso. Então, assim, eu sei que muitas vezes dá a entender que é um trabalho de formiguinha, parece que a gente está ali enxugando gelo, mas é justamente a gente estar ali para levar saúde para quem não tem, né? A gente está ali para garantir o acesso daquela população que muitas vezes não tem acesso. E esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso perfil aqui, mudar, ter o potencial de mudar vidas, e é isso que a gente espera aí de vocês nesse momento. Gente, esse tema é um tema, assim, muito rico para nós, porque faz toda a diferença, né? Você ter esse olhar de território, de diagnóstico situacional, de vigilância, compreender a importância dessa vigilância, né? Da sua equipe, da sua unidade. Alguém estava falando sobre hoje como tem sido desafiador, né? Que o usuário ele tem sido da unidade, né? E tem se perdido um pouco esse olhar da equipe. Mas eu acho importante a gente pensar que é como se fosse um novo recomeço, né? Pós-Covid, de olharmos novamente esse território, das nossas prioridades, das nossas linhas, né? E entender que o nosso papel enquanto enfermeiro de família faz diferença, né? Então, enfim, a gente é muito rico para nós, espero que de alguma forma a gente tenha alcançado o objetivo. Então, a gente encerra e até a próxima. A gente vai se esbarrando aí pela residência e pela atenção primária, que parece grande, mas é pequenininha. A gente sempre se reencontra. A gente quer agradecer, né, a Ângela, a Aracema, a Letícia, porque esse programa é fruto disso, né? Fruto de muita gente com vontade de fazer formação em saúde da rede pela própria rede, né? Então, a presença da Ângela, da Aracema e da Letícia aqui mostram isso, né? Acho que imprime aquilo que a gente se propõe. Então, muito obrigada, meninas, e obrigada, turma, também, né? Vocês são muito participativos, eu acho que isso faz parte de um processo bom de formação, né? Então, gratidão aí sempre, tá?